colocadas para nós aqui, somente o que está dentro do contexto. Então sinta-se à vontade, tá legal? Todas as perguntas de forma cabível aí vão ser respondidas. Nós temos aí um tempo de 50 minutos. Pessoal, atenção, nossa sala começou, então não é cabível conversar entre vocês aí. Afinal de contas, a resposta da sua pergunta também deve endereçar e interessar a muitas outras pessoas. Amém? Vamos orar. Pai, nos dê graça nesse momento, para que dúvidas e questões do dia a dia, do trabalho, da célula, da vida da pessoa, do discipulado, do discípulo ou do discipulador, sejam sanadas hoje. Nos dê graça, Senhor. Não sabemos tudo, tudo vem do Senhor. Então, que o teu rio possa fluir através desse altar, trazendo sobre nós a tua graça, para que a nossa conversa seja boa, seja agradável perante os seus olhos. Que tudo que for falado, que for trazido de experiência, seja para edificação e para a fé, para a consolidação da sua obra. Nos traga sempre à memória aquilo que já tivemos como experiências, assuntos, problemas e resoluções dele, para que o teu reino seja engrandecido e o seu nome seja exaltado nesse discipulado e nesse dia da visão. Posso ouvir um amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. Amém. Paola, como é que vai funcionar? Vou pedir até vocês para botar a pergunta e o nome do pastor que você quer que responda, tá legal? Fica mais fácil. Se a pergunta for sem nome de pastor nenhum, a gente vê aqui quem responde, entendeu? A gente vai assim ver quem responde, tá bom? Vamos lá, Paola, por favor, a primeira pergunta qual é? Pessoal, presta aquele silêncio aí, por favor. Pode? Tá ligado ou não? Tá ligado? Solta aí o da Paola aí, pessoal. Paola aqui na frente, aqui Serginho, aqui ó. Se sentar em cima é melhor? Mas ela nem falou. Pelo menos liga para ela ver. Liga aí. Meu Jesus. Isso. Deixa ela falar para ver como é que vai ficar. Oi. Beleza. Vamos lá. Diga aí, minha jovem. O que é mais importante no discipulado? Conhecimento bíblico ou relacionamento? Uau, meu Deus. Para qual pastor aí? Não tem. Tá livre, Isaac. É contigo, parceiro. Se quiser sentar aqui em cima, como o Serginho pediu, for melhor, ok. Vamos lá, o que é mais importante no discipulado? Será que, Júnior, você consegue colocar as perguntas ditas aí, para que todo mundo também fique bem antenado? Vem para cá. O que é mais importante no discipulado? Não é isso, minha filha? O que é mais o conhecimento ou relacionamento? É o seu microfone, Isaac? É o teu, Robinho, apontado para lá. A gente tem que ter cuidado. É o teu, Isaac? Eu acho que é melhor sentar lá. Não, né? Dá uma lua para me ver se você está aí. Está desligado? E aí? Gente do céu. O que é mais importante no discipulado? O conhecimento ou o relacionamento? O conhecimento bíblico é mais importante e é o centro de tudo. Conhecereis a verdade vos libertará. E quem tem o conhecimento da palavra, quem está mergulhado na palavra, quem tem o relacionamento com o Deus da palavra, vai ter relacionamento também no horizontal com as pessoas. Então uma coisa está bem encaminhada com a outra, não tem como divergir. Um não é melhor do que o outro, caminha junto, entendeu? À medida que você está em Deus, você também vai se relacionar bem com as pessoas. Não é verdade, mano? Me corrija aí se eu estiver errado. De verdade, a palavra é tudo, né, Isaac? Eu acho que não tem como o cara discipular sem a palavra. Vai discipular o quê? De si próprio? Acho que a palavra aí, quem perguntou aí, a palavra é tudo. E a palavra que faz de você um discípulo e um discipulador, porque a tua base é a palavra. Então você vai discipular conforme está escrito. Lembra que sempre Jesus dizia, pessoal, tem muita gente conversando. Lembra do que Jesus sempre falava, né? No princípio não foi assim. E ele trazia sempre a exposição das escrituras para dar norte
as pessoas no qual lhe perguntava alguma coisa. Então a pergunta é essa: os dois andam lado a lado, não é isso? Não é isso, Robin? Não é isso? Legal, show de bola. Fala aí a próxima aí, qual é? Paloma? Paola? Não tem pastor também. Como discipular alguém que demonstra não querer ser discipulado? Qual é o limite? Até onde insistir? Qual pastor? Não tem. Não tem. Por favor, Robin. Deixa ligado já, mano. Só na ponta para ali. Como discipular alguém? Tá aí a pergunta. Como discipular alguém que não tem limite e que não gosta? Não, que não quer ser discipulado, né? Não quer ser discipulado, é isso? Okay. Nessa daí não. Como discipular alguém que demonstra não querer ser discipulado? Qual é o limite? Até onde insistir com essa pessoa? Muito boa. Eu amo essa pergunta, hein? Depois eu também amo. Vou pedir licença para falar. Pode falar, professor. Eu vou ficar esperando a resposta para saber. Por favor, professor. Bem, no meu entendimento, uma pessoa que não demonstra o desejo de ser discipulado é um desafio, né? Porque a gente não tem como discipular quem não quer ser discipulado. O que a gente pode fazer, no meu entendimento, é a gente entrar numa inclinação, numa dinâmica de oração pela pessoa. No meu entendimento, Jesus disse que os campos estão brancos para a ceifa, para a gente colher. E todo mundo que é colhido, eu entendo que ele está disponível para ser discipulado, não é? Porque ele já foi colhido, já nasceu de novo. E na minha maneira de enxergar, eu percebo que essa situação de não querer, né, ou de não desejar ser discipulado, é uma coisa onde a gente precisa orar, pedir a Deus graça e entender se realmente essa pessoa ela teve uma experiência de conversão ou não. Porque no meu entendimento, todo mundo que é nova criatura, ela vai ter o desejo de aprender, de conhecer mais Jesus, porque tudo que é saudável cresce. Então, se nasceu, se é nova criatura, vai querer ser discipulado, vai querer se desenvolver, vai querer conhecer mais a Jesus. A minha grande questão é se realmente nasceu de novo, porque às vezes, na minha maneira de entender, a gente fica muito focado em frutos que não estão brancos para a ceifa, quando na verdade nós deixamos de lado os frutos que estão aí disponíveis para nós colhermos, ou seja, nós gastamos muito tempo naquilo que Deus não nos deu às vezes, em detrimento daquilo que Deus nos deu para nós dedicarmos discipulando. Então, quem não está muito afim, a gente tem que orar e estar atento, porque é muito provável que tenham pessoas próximas a nós que queiram ser discipulados e a gente não esteja dando devida atenção. Perfeito. No livro em que nós acabamos de resenhar agora, Timóteo, Colossenses, algumas falas também cabíveis de Éfeso, né? Quem lembra daquele culto em que nós fomos instruídos aqui pela palavra, fale uma ou duas vezes só. Se essa pessoa não obedecer, considere ele como gentil. Eu acho que tudo tem paciência. Por exemplo, quem aqui é mãe e pai, levanta a mãozinha, por favor. Quantas vezes você fala com seu filho? Já falei uma vez. A Tati fez assim, né? Mas literalmente, o que a gente fala para o nosso filho? Chega um limite na terceira que a gente fala, não vou falar de novo. Correto, irmãos? Não vou falar de novo. Você acha que é a maior escola? Na verdade, a gente aprende na igreja ou a gente aprende quando tem filho em casa? Eu acho que o maior discipulado é nossos filhos em casa. Não é, irmãos? Então tudo tem um limite. Por exemplo, por que você está insistindo no seu filho? Você vai dizer para ele assim, vou falar mais uma vez, porque ele não está obedecendo e reconhecendo a sua ordem e a sua autoridade. Como você vai se relacionar com alguém se não o considera como uma autoridade? Como que você vai ter essa brilhante ideia de um discipulado de ajudar alguém que não quer? Ou seja, a pessoa está morrendo no meio do mar, no oceano, e ela não pede ajuda, ela não se esforça para que ela possa ser atendida, não dá comunicação, não faz nada. Tem alguma coisa aí rolando aí, não precisa não, filho. E aí eu entendo que eu só preciso ajudar quem necessita ser ajudado. Agora, aprenda uma coisa: existe o fruto e a árvore. Na sua concepção, talvez o fruto é valioso. Na minha concepção, a árvore é mais valiosa do que o fruto. Porque o fruto, ele fica bonito, mas ele pode cair e apodrecer. Mas se a árvore morrer, não gera outros frutos. Ok?
Então, entre cuidar dos frutos e da árvore, cuide de você mesmo. E aí, Robson, me perdoa, Isaac, mas aí eu vou abrir um parente aqui, tomara que seja de um consentimento de vocês. Existe muita gente no discipulado, pastores e líderes morrendo, porque está insistindo a quem Paulo já disse assim, ó, eu já entreguei Alexandre na mão de Satanás. É o outro Alexandre, sou eu não, tá? Ok? Eu já entreguei o Alexandre na mão de Satanás. Irmão, não dá para dar murro em ponta de faca, ok? Você não vai salvar todo mundo. Lembra do Judas aqui? As pessoas estão passando fome. Os discípulos falaram, a gente vai... Não, eles sempre estarão com vocês, eu nem sempre estou. Então eu acho que o discipulado é um comum acordo. Porém, eu quero discipular alguém. Você quer ser discipulado? Então seja um Timóteo. Acho que a carta de Timóteo deixou para a gente bem claro agora da aceitação de Timóteo e também da colocação de Paulo. Você quer ser meu filho? Quero. Então a gente vai ter um nível de paternidade aqui. Tem uma situação também, Alexandre, me perdoe, que às vezes aquela pessoa não é para a gente discipular. É verdade. Às vezes é para outra pessoa discipular. E discípulo, eu tenho entendimento que discípulo é Deus que dá para a gente. Às vezes a gente quer discipular pessoas, mas tem pessoas que não, igual João Marcos, por exemplo, não é? Então, depois o apóstolo Paulo chama-me, é útil, João Marcos, mas eu entendo dessa maneira, entendeu? Que às vezes a gente insiste com uma pessoa que não vai encaixar, e encaixa com uma outra pessoa. Não é para Paulo, mas é para Barnabé, né? Ué. Pode ser. É porque, de verdade, Isaac, aconteceu lá já, recentemente agora, eu vi um liderado produzindo numa célula que não produzia na outra célula. O outro líder teve talvez mais afinidade. Não que o outro cara não seja completo, eu acho que essa questão de identidade ou momento, entendeu? Aí o cara está produzindo pra caramba, nunca foi nem um encontro, mas mudou de célula. Estava até trabalhando no encontro, desatou. Eu não digo que outro líder é ruim, porque eu vejo fruto na vida do outro líder, entendeu? Mas houve essa compatibilidade. Acho que a gente tem que ter esse entendimento. Vou ganhar todo mundo. Não vai, cara, não vai. Questão de empatia, questão de empatia também tem a ver, né? Tem várias questões que envolvem isso. Legal, bacana. Próximo aí, pessoal. Não tem para quem é. Qual Ok. é o maior sacrifício em um discipulado? Isaac, qual é o maior sacrifício no discipulado? Não tem. Não tem? Sacrifício no discipulado não tem. Porque o discipulado é um estilo de vida. Não tem sacrifício. Quem discipula é quem está impregnado de amor. Então não tem sacrifício. Não vejo o discipulado como sacrifício. Eu vejo como uma ordenança de Jesus. Ide e fazei discípulo. Pronto, é a Bíblia. E se aparecer um gadareno? Tudo parte, como o pastor Robinson diz, do nível da conversão. Né? A pessoa se converteu, tem um novo nascimento, ela vai passar por um processo. Né? Às vezes, quando você pensa que o discípulo está num nível que ele vai romper, ele retrocede. Como nós retrocedemos também em alguns momentos no discipulado. Mas para quem discipula, esse retroceder, esse vai e vem, é normal na vida de qualquer pessoa e é um prazer. Eu entendo que uma pessoa chega na nossa vida de um jeito e ela precisa ser cuidada, tratada, amada. Eu acho que o amor é o vínculo da perfeição. Se não tiver amor, nada acontece. Aí você investe em amor e passa um tempo, aquela pessoa está reproduzindo aquilo que você ministrou nela. Então, é lindo isso. Eu não vejo nenhum problema no discipulado. Se a pessoa está endemoniada, Jesus vai libertar. Se está enfermo, Jesus vai curar. Se não está dando fruto, vai dar fruto. Porque quem está enxertado na videira vai dar fruto. Meu Deus. Né? Vamos embora. As podas, né? O Jesus disse no João capítulo 15 que ele poda, né? A árvore que dá fruto, ele poda. Que não dá fruto, ele corta. E que não tem a ver com a gente. Isso é com o Senhor Jesus. É Ele que corta. Cabe a nós podar quem está dando fruto. E quem não quer, ele corta. Simples assim. Show, muito bom. Próxima pergunta, bem respondida, viu?
como foi o início da caminhada de vocês com o discipulado? Meu Deus, como foi seu início, Robson, como discipulado? A pergunta é como foi o início da caminhada? Discipularam ele? Isso, como discipular? Como Deu foi muito pra trabalho vocês para o teu serem discipulador, discípulos? Robson? Bem, lá, como disse o pastor Isaac, lá em Sharon, né? A gente nem falava de discipulado, né? Que eu já tenho 30 anos de conversão. E eu tinha uma vida muito tranquila, né? Só encharcava um pouquinho, chegava doidão em casa, Mano, vocês conseguem... essas coisinhas. Tem esse vestígio, né? Para vocês terem uma ideia, quando eu estava lá um dia na igreja, chegou a menina lá, estava ministrando louvor. Eu ministrei louvor já, gente. Aí chegou a menina, eu falei, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, me falaram que você ministrava louvor. Primeiro, eu vim aqui só para ver se você estava na igreja. Porque eu não conseguia imaginar você numa igreja, quanto mais ministrando louvor, vim aqui ser verdade, mesmo se você aceitou Jesus. Teve uma outra vez que eu chamei um rapaz para fazer o som lá da igreja, a irmã dele era a secretária lá da escola que Isaac estudou, e eu também, lá no Barão de Mauá, lá em Sharon. E aí ele falou, fui na igreja lá tal, e ele é pastor. Ela disse que ela chegou para ele e falou assim, mas ele é pastor? Aí ele falou assim, ele é pastor. Eu fui lá ver o som da igreja dele. Ué, mas ele prega? Aí ele falou, ele deve pregar. Aí ele falou assim, eu não consigo nem imaginar ele falando, quanto mais ele pregando. E foi uma época muito difícil da minha vida que ela me conheceu, que foi o divórcio dos meus pais. Eu vivi um momento muito difícil, de muita rebeldia e de muita introversão, e ela me conheceu naquele momento, mas as pessoas no início não acreditavam que eu tinha aceitado Jesus, tamanho, tanto que eu xaropava. E para vocês terem uma ideia, eu andava dentro do meu carro com garrafa de cachaça dentro do meu carro, e a cachaça que eu mais gostava de andar com ela no meu carro era a tal da Ipioca, aquela que é revestida de palha. Né? Tudo que você passar a falar comigo de cachaça, aí eu entendo um pouquinho. Então, Fogo Paulista, Velho Barreiro, Pirassununga, Caninha 51, Cinzano, e vai Chave de Ouro, vocês falam isso tudo que... Isso daí eu entendo bem. Cerveja e chopp era para os fracos, Dreia, né, Domec, vai tudo. Na época que bebia vodka, bebia era quente, não era geladinha como é hoje. Gelada é para os fracos, né? Então, só para resenhar a questão do discipulado. Mas vamos lá, já estou na igreja há um bom tempo, né? E o que acontece? Deixa eu te fazer uma pergunta em cima da pergunta. Já chegou algum discípulo com o teu histórico do passado? Rapaz, já chegaram bem resolvidos. Porque se chegasse como eu cheguei. Mas a minha caminhada de discipulado, quando ninguém falava, eu entendo que algumas pessoas fizeram discipulado comigo sem saber que estavam fazendo discipulado. Eu cheguei na igreja, eu tomei uma decisão de viver para Jesus, viver de uma forma santa. Eu decidi não namorar. Era, dedicado à obra de Deus, procurando viver de uma maneira santa. Alguns conhecem algumas histórias que inventaram de mim. E eu decidi viver de uma maneira santa, né? Várias outras coisas. E algumas pessoas da igreja me chamaram para perto, e eu estive perto delas, e elas me suportaram, porque para mim não tinha horário de orar, de buscar a Deus. Era durante a semana, eu saía da minha igreja, e ficava a noite toda no monte orando, e no outro dia direto trabalhar, nem dormia, ficava o tempo todo. E essas pessoas, em muitos momentos, elas me acolheram na casa delas, sem saber. E muitas coisas que eu ministro hoje, elas me ensinaram sobre o tabernáculo de Moisés, sobre santo lugar, santo dos santos. Eu ficava perguntando. E eu fui muito chato, porque alguns desses colegas, eles namoravam. E eu, como decidi viver de maneira santa, não podia namorar diante da vida que eu tinha. Então, eu não arrumei namorado, eu ficava segurando vela direto, perguntando coisa para eles, que eles deveriam me ensinar. Então, eles me suportaram muito, porque eles estiveram do meu lado e me apoiaram de uma maneira assim que eu não tenho como explicar, né, a maneira como eles me acolheram. E foram me orientando, mas eu sempre tive consciência de como deveria ser uma vida de um cristão. O meu conceito, eu termino, é que eu sempre assumi o seguinte entendimento, de que Jesus já passou por muita vergonha, muitas dores e sofreu muito. E que eu
para estar na igreja, eu não deveria ser mais um para envergonhar o nome de Jesus e fazer com que o sacrifício dele não tivesse valor através da minha vida e do meu testemunho. Por isso, eu fiquei um bom tempo sem namorar, até quando encontrei a Andréia, e ela deu em cima de mim e eu... Ela deu em cima de mim. Ô Isaac, conta para nós como é que foi isso, seu ter discipulado. Serginho, chegou o retorno aqui, ficou perfeito, mas saiu de novo. A gente não se ouve, a gente está vindo na igreja. É um processo de conversão, da minha conversão, não, né? Como foi o início da sua caminhada em Sharon? Com o discipulado. O discipulado aconteceu como a mesma coisa com o pastor Robson. As Também pessoas não todas sabiam. aquelas garrafas? Não, eu era quase santo já. Vocês imaginam a auréola nele. As pessoas me discipulavam sem realmente saber o que era discipulado, né? Mas em 99 eu tive uma experiência muito forte com o discipulado, me apaixonei e não vivo mais, não consigo exercer o ministério sem discipulado. Tem um menino que é personal, né? O meu, e nós estamos há 3 meses juntos. O líder de célula dele falou assim: pastor, o que o senhor fez com... Eu não fiz nada. Eu falei assim: pastor, ele está transformado. Então, a pessoa entrar na nossa vida, ou nós entrarmos na vida das pessoas, elas serem transformadas pelo poder do Evangelho. Então, o discipulado é isso, você vai caminhando e Jesus vai te usando para transformar a vida das pessoas. Porque Jesus nos chamou para ser testemunha. E como o pastor Robson disse, não dá para ser testemunha de Cristo envergonhando Jesus. Então, para ser testemunha, você tem que andar segundo a palavra. E deste modo, as pessoas elas ficam impactadas com... É algo tão simples, não tem nenhuma estratégia, é viver pela palavra e por Jesus. As pessoas que vivem pela palavra e vivem por Jesus, pelo Evangelho, aonde elas chegam, elas fazem a diferença. Porque esse mundo está tão maluco, está todo mundo doido. Então, as pessoas acham... Você chega no consultório de um médico, você está aguardando a tua vez, a pessoa olha para você e diz assim: você tem uma energia, não é? Começa a conversar, a ver algo diferente em nós. É uma isca para você falar do Evangelho de Jesus. É discipulado, graças a Deus. E você? Queremos saber de você. A minha discípula casou até comigo, meu filho. Minha esposa foi minha discipuladora, literalmente. Gente, que obra é essa? Irmãos. Cadê ela, gente? Você faz? Cadê ela? Eu frequentava uma igreja e era assim, gente. Hoje o que a gente tem aqui, a gente sempre fala, muito é dado, é muito é cobrado. O nível de igreja que vocês têm, olha a sala que vocês têm. No modo antigo religioso, onde é que um pastor vai sentar para ficar respondendo à igreja? É incabível isso, né? Onde é que vai ter uma sala, uma célula para diluir a palavra, para compreender, para estar mais próximo aqui? Eu fui criado no evangelho só de congregar, entendeu? Culto e casa, pronto, acabou. E aí eu tive uma aceitação de que eu fui para um retiro de carnaval e lá a minha esposa era líder do retiro, entendeu? E aí ela já me olhou, entendeu? Falou: vou discipular esse cara. Mas não deixou de ser uma verdade. É uma verdade, assim. Literalmente, porque eu mostrei muita fome no retiro. Muita fome. Eu tinha uma vontade, sabe aquela coisa que tem assim: cara, eu quero jogar bola, mas ninguém ensina. Eu quero jogar vôlei, mas ninguém ensina. Falta um instrutor, um discipulador, alguém que sabe fazer o que você quer fazer. Foi o que faltou na minha vida. E acredite, irmãos, a Bárbara era muito enfiada na obra, muito dada à obra de Deus. Ela era muito envolvida no ministério. E ela foi me colocando em tudo, me discipulando em tudo, entendeu? Me lembro até de umas falas que ela me diz hoje, em que tinha acontecido um escândalo na época com um pastor da tal igreja que nós éramos, e ela nunca deixou isso chegar aos meus olhos. Um discípulo protegendo, né? O seu discípulo, o discipulador protegendo o seu discípulo. Não deixou o assunto chegar aos meus olhos, porque eu novo na fé, como é que isso me desanimaria, né?
Então, olha o nível do discipulado que eu recebi, entendeu? Ela foi me introduzindo a um grupo ou outro, apresentando uma obra, outra tal, e hoje estamos aí, amém? Então, eu não tive, literalmente, eu fui nascido no evangelho no tradicional. O sistema era só culto, igreja. E hoje o nosso discipulado, como Isaac disse, o Robinho aqui, eu acho que o discipulado é muito mais do que isso. É você ir num trabalho de um discípulo no seu trabalho, é vocês terem um extra. Ei, onde que a gente vai comer um hambúrguer hoje? Onde a gente vai passear? Vamos dar corrida onde hoje, né? Eu acho que o discipulado está muito mais, do lado formal é a palavra, do lado informal é você estar do lado. Discipulado, olha aí, discipulado. Onde é que o discípulo vai estar? Do lado, entendeu? Eu acho que essa coisa de estar ao lado, pegar um cinema, ir para um rodízio, sabe? Bater um papo, algo, porque no religioso, talvez a pessoa não se abra com você no religioso, né? Está muito formal, ela está trancada, mas já pensou, você correndo, entendeu? Pedalando com ela, fazendo alguma atividade no qual ela sinta confiança no seu discípulo, na sua amizade, ela vai se abrindo. Mais uma vez, discípulo, desse jeito. Próxima pergunta. Pastor Alexandre, se o Senhor tivesse como falar para você mesmo do passado com 28 anos, mas com a sabedoria de agora, o que o Senhor diria? Pois eu tenho essa idade, mas pretendo ser como o Senhor ministerialmente. Meu Me Deus conta do céu. aí. Obrigado. Bom, eu já havia falado que não tem como a gente ter uma bagagem, ainda que seja uma pouca sabedoria ou muito, ou conhece alguma coisa não, sem você ter os anos para isso, né? Os anos, ele vai lhe capacitando para tais coisas, para você aprender as coisas. É só com o tempo. Ninguém vai ter uma cabeça de 40 anos com 20 anos, né? Não tem como. Parece até que é parecido. Pô, mas o fulano é muito maduro. Não é. Porque a maturidade não é talvez você construir alguma coisa ou resolver um problema, mas é você consolidar a sua vida. Hoje o Isaac está com 40, que tu falou 50 aí? 57, com 51? É? Nada a ver com a bebida e nada a ver com Bom, eu estou com 45. Se você perguntar para esses homens aqui, quem quer desistir? Ninguém quer. Mas se você perguntasse talvez há 20 anos atrás, talvez a gente desistiria, entendeu? É uma loucura, mas o amadurecimento ele vem com o tempo. Não adianta, com o tempo. A mesma coisa, o casamento. Você vai vivendo com a sua esposa dias e anos que você não se acostuma com ela, mas você aprende a lidar com ela ou com ele. Eu acho que é isso o evangelho, é isso a maturidade. O tempo ele é responsável, tanto para os teus acertos quanto para os teus erros. Agora, aspas, os teus erros vão lhe ensinar mais do que os seus acertos. E que você seja aí muito melhor do que eu, do que eles aqui, do que os pastores aqui, muito mais ainda. Com a sua idade eu não estava sentado assim como você está, não tinha nem essa vontade como você está aí, entendeu? Ou acho que eu estava no seminário nessa idade, tinha sim, mas não estava tão com mais coisas como você tem agora do que lá atrás, ok? A gente na verdade já cavou muito poço, né, Isaac? Tem água jorrando aí que ele só botar a canequinha e beber, né? Próxima pergunta. Qual conselho vocês dariam para quem não concordam com a visão da visão a qual dizem fazer parte? Qual o conselho que você daria para alguém que não concorda com a visão da visão a qual dizem fazer parte? Bom, meus amigos vão falar aqui, mas eu acho que não devia nem estar aqui, né? Como caminharão dois juntos se um não estiver de acordo? Exatamente. Não tem como. Acho que dá para pular a pergunta aí. Mas foi boa. Eu acho até o seguinte. Por favor, mestre. Eu acho até o seguinte, que a pessoa é muito provável que ela não tenha conhecido a visão. Também. Porque a visão ela é apaixonante e arrebatadora. A visão ela é bíblica, ela é teológica, ela tem uma tradição. Se a igreja chegou até aqui, foi por conta da visão do discipulado. Jesus mandou a gente fazer discípulo. Existem várias maneiras e metodologias de caminhar na visão. A gente tem o MDA, discípulo A1, a gente teve algum tempo aí o M12, né? E cada um. Então, a visão ela é arrebatadora, ela é apaixonante. E na minha maneira de entender, não existe outra forma de ser igreja senão na visão do discipulado.
É igual o termo que tem, algumas igrejas chamam célula, outras igrejas chamam grupo de crescimento, outras igrejas chamam grupo pequeno, outras igrejas chamam raio de luz. Não tem problema quanto à nomenclatura, mas o fazer discípulo, o empoderar pessoas com experiências de uma forma fácil, experiências com Jesus Cristo, facilitando com que elas cresçam no Evangelho, isso é ser igreja. Então não existe para mim outra maneira de ser igreja se não for na visão do discipulado. É provável que muitas pessoas não tenham entendido o que é a visão do discipulado, mas se sentar à mesa e conversar sobre a visão do discipulado, na minha maneira de compreender. Sim, Alexandre, claro. Isaac, eu vejo dessa forma. Não vejo outra maneira de ser igreja se não for na visão do discipulado. É a visão bíblica de Jesus, a igreja apostólica é assim. Seguindo a recomendação de Jesus, a casa que não vos receber, sacode a poeira dos pés. Mais uma coisa, tem gente que não nasceu para visão, tem gente que não gosta, tem gente que vem para cá e quer ver anjo, quer ver bola de fogo, tem saudade do pandeiro. Não tem aqui. Aí eu caio na seguinte conclusão: Deus, ele colocou a multiforme graça, colocou os irmãos que estão em processo de conversão da metodista, tô brincando, colocou os metodistas, colocou os batistas, colocou o assembleano, colocou a Reobote, colocou a igreja do fogo, a igreja da nuvem, a igreja do tabernáculo. Tem igreja para tudo quanto é gosto. Então a pessoa, ela quer uma igreja do jeito dela. Eu acho que é essa pergunta não concordar. Ela quer que chegue aqui, ela quer que toque a playlist que ela ouviu em casa, ela quer que o pastor pregue o devocional que ela pegou em casa. E acho que ela não entendeu que aqui é eclésia, é corpo, não é lugar de um membro só, entendeu? Então acho que às vezes o pastor dá um direcionamento, o pastor fala uma palavra mais branda, mais endurecida para alguns, aí o outro fala: para que falar isso? Tinha alguém precisando. Então acho que a conclusão é essa, em que eu preciso sair da minha casa para ser corpo. Se eu for para ser membro, eu fico na minha casa, porque membro é uma parte amputada do corpo, mas quando é corpo se junta. Amém? Por favor. Com quem é mais difícil lidar? Com quem acha que sabe muito ou quem são extremamente feridos? Jesus. Robson, bota o microfone mais perto da sua boca, Senhor. Com quem acha que? Com quem? Com quem acha que sabe muito ou com quem é extremamente ferido? Bom, eu vou iniciar, eles falam aqui. Os dois têm grandes problemas, né? Como é que você vai lidar com alguém que acha que sabe muito, né? Você se sente inofensivo. O que eu estou fazendo para essa pessoa? Se ela já sabe tudo, né? Você já sabe o que fazer, como é que você vai ter alguma coisa? Eu acho que cria uma barreira, né? Cria uma barreira, né? Talvez foi essa a dificuldade que Jesus teve com os mestres da lei, que sabiam demais, eles sabiam muito a Torá, entendeu? E agora, qual é o outro? O que acha que sabe muito? Os que são extremamente feridos. Então, de repente, esse cara é mais fácil. De repente, ele é mais fácil, porque o primeiro é fariseu, mas o outro, de repente, com um abraço, né? Com um sorriso, com um café com ele, eu com uma ficaria água. Com o segundo e deixaria o primeiro contigo. Todo mundo quer o segundo, né? Cara, o segundo, ele teve uma história. O segundo a gente pega direto. Quem já foi para o encontro com Deus? Você acha que aquelas plaquinhas estão lá para quê? Pronto, entendeu? E se a gente não tivesse aqui, se a gente tivesse uma dificuldade para lidar, tiraria as plaquinhas, né? Inclusive a palestra que fala sobre elas. Eu acho que os feridos é papel nosso. Afinal de contas, a maior igreja do mundo, você sabe qual é? Alguém sabe? Quem acha que é a igreja católica? Quem acha que é a universal? Quem acha que é a batista? Falaram a estatística que os assembleanos é o top 1 hoje. Né? Para mim é a igreja dos desviados, irmãos. Desviados. Só que é o seguinte, sobre esses aí, irmãos, desviados, Isaac. Essa semana eu li um fly, quero replicar aqui. O fly falava a seguinte questão: você vai no McDonald's, a pessoa erra o teu pedido, você fica na fila quantas vezes for necessário para o seu pedido sair. Mas na igreja todo mundo está com muita melindragem, todo mundo muito melancólico, os evangélicos melancolizados, né? Qualquer fala, qualquer palavra áspera, fulano, você está fora da escala hoje, me tirou da escala, vou sair da igreja. Então não era nem para estar no ministério, gente. Então, a questão que não me deu oportunidade na cela, vou mudar de cela. A questão que me tirou da escala, não vou falar. Cara, você não está entendendo, cara, o que é igreja, entendeu? Então, acho que os feridos estão permitindo se ferir.
ok? Porque a gente precisa amadurecer. Porém, os feridos são mais fáceis, segundo a minha colocação. Tu acha, Robson? Concordo. Próxima pergunta. Isaac, na próxima. Vocês usam o devocional para montar sermãos? Ou tiram outro momento à parte para montar uma ministração? Se usam algum método, qual é? Vou aprender agora. Vou aprender. Ele falou que era você, mano. Então vamos lá. Você tem a devocional, que é algo diário. Isso. E o sermão, ele pode ser usado, claro que pode, mas o sermão, ele leva mais, além de levar mais tempo para você preparar, de pesquisar, é algo que vai atingir a igreja. O devocional é contigo. O devocional, Deus está falando contigo. Mas, por exemplo, a palavra primeiro não vem para nós, depois para a igreja? Sim, mas o devocional é para que você seja abastecido, você seja enxertado, você seja discipulado pela palavra, pela revelação da palavra. E o sermão é preparado para a igreja, vou repetir, para nós também, que vai ministrar, né? E para a igreja, é diferente. Eu vejo assim. Mas você pode usar? Posso usar. Mas eu vejo e entendo ser diferente. Show. Vamos para um só responde para ser mais perguntas, beleza? Mas interessante dele aqui, bem bacana também. Uma boa ideia. Você me permite? Sim, claro. Gente, manda umas perguntas mais difíceis aí, pô. O negócio tá muito mamamela cueca. Pô, bora, vamos chapar. Rebote tá aí? Não, vou perguntar de novo. Rebote tá aí? Vamos lá, gente, por favor. Aí o pastor Robson responde com... Não tá nem no nível dele, né? Ele falou, pô, não posso voltar mais lá. Vamos lá, deixa pra gente estar no raso aqui. Gosto de zoar, né? Como discipular uma pessoa que não acredita em Deus? Vai aí, teólogo. Vai aí agora. Vai aí. Posso dar um pitaco? Vai. Posso dar um pitaco? Antes de você discipular uma pessoa que não crê em Deus, você tem que ganhá-la para Deus. Certo? E justamente. Às vezes a gente tem uma mentalidade enquanto igreja de gerar religiosos. A gente quer se relacionar com as pessoas para torná-las cristãs. Rebote tem um lema: nós amamos vidas. E o que nós precisamos fazer é um movimento em direção às vidas onde elas se sintam primeiramente amadas. Amadas. Eu tenho dito isso em Cascatinha, que a gente precisa amar as pessoas e elas precisam ser amadas. Porque quando uma pessoa ela se sente amada, você pode falar o que você quiser com ela, que ela não vai levar isso como, desaforo. Uma pergunta que eu sempre faço: quem aqui já apanhou da sua mãe? Quem já apanhou da sua mãe? Você tem ódio da sua mãe? Você tem raiva da sua mãe? Por quê? Porque ela tem teu coração. Ela faz o que ela quiser. Então, quando nós amamos as pessoas, elas se sentem amadas, nós podemos sim chegar e compartilhar o Evangelho e ganhar essas pessoas para Cristo. E depois de ganhá-las para Cristo, nós então entrarmos com o processo de discipulado. Então, entre uma pessoa que não crê em Jesus e discipulado, existe uma ponte ainda a ser atravessada, que no meu entendimento é ganhar o coração, que tem a ver com o que o pastor Alexandre falou, né? Porque a gente ama. E é lógico que a gente tem a intencionalidade de que ela seja cristã. Por quê? Porque nós entendemos que o maior tesouro da nossa vida é o Evangelho e que nós temos uma vida abundante por conta do Evangelho. Se a gente ama a pessoa, a gente quer dar o que nós temos de melhor para ela. Então a gente vai amar, e a primeira coisa que eu entendo
de amor que nós podemos ter para com uma pessoa e fazer por ela é servir. Ótimo. Vocês conhecem muito bem alguns sermões que nós pregamos agora recentemente. Me lembro da velocidade em que a gente falou aqui sobre Lázaro. Vocês lembram que Lázaro foi ressurreto entre os mortos, e o testemunho de Lázaro era mais validado e convalidado que o próprio testemunho de Jesus? Por quê? Jesus ainda estava em questionamento. É o Messias, não é? Os líderes religiosos pegando, mas contra fato não há argumento. O testemunho de Lázaro, que estava do lado de Jesus, para você falar, não, ele é Jesus por causa de Lázaro, que ele ressuscitou nos mortos, que a profecia era que Jesus tinha esse poder e essa autoridade para essas coisas. Atos 3, os discípulos entrando no templo, eles disseram para o aleijado, olha para mim. Recentemente a gente falou isso aqui agora. Eu acho que essa característica de apontar a igreja, apontar Deus lá em cima, ninguém nem conhece. O cara é ateu, o cara não acredita, o cara acha que o sol está ali porque nasceu ali, pronto, acabou. O cara acha que o nariz está embaixo dos olhos aqui porque foi um descuido na hora de nascer. Não, ele não entende que Deus esculpiu tudo, né? Como é que ele vai enxergar Deus? Através do meu testemunho. Então, irmãos, aqui ó, sem idolatria nenhuma. Mas ninguém vai vir para a igreja se antes não ver a igreja em você. Ninguém vai para Jesus se antes não descobrir que Ele está em você. E vereis a diferença do que serve e o que não serve a Deus. Então o nosso testemunho, né, a nossa capacidade de representar a Deus em todo o tempo, provérbio chinês, em todo o tempo pregue o evangelho. Quando for necessário, use palavra. Então que o teu estilo de vida, que a tua plataforma, que o seu jeito de viver possa deixar ele sedento. Quem é que ele serve? Ele é estranho. Deixa eles ofuscarem a sua vida e descobrir que você é um cristão. Não precisa falar. Eu tenho uma vida aí fora, irmão. Ganho muita vida para Jesus aí fora, mas muita. Não é que tocando no trombeta nada não, mas quantas pessoas depois descobrem que eu sou pastor lá. Por que você não falou? Eu falei, ia ajudar alguma coisa? Como se o título ganhasse vida, né? Eu sou caçador de vida, irmãos. Caçador em qualquer lugar. Amém, irmãos? Por favor. Paz de Cristo. Como foi o processo de aprender e implantar a visão celular? Foi difícil? Ou foi algo que Deus implantou nos seus corações lá atrás e por isso fez com que ficasse leve e mais fácil? Beleza. Paola, é o seguinte, o pessoal do Isaac também está na internet. O pessoal da IME que está nos assistindo, obrigado, Deus abençoe você, Cascatinha também, os demais. Ontem tivemos gente de outros países vendo gente, mandando recado para a gente, olha que legal. Paola, pessoal da IME, coloca aí IME, se for Cascatinha, coloca Cascatinha embaixo, que aí a gente põe a pergunta de vocês aqui. Tá legal? Pode ser, Isaac? Beleza? Então a pergunta é, como foi o processo de aprender e implantar a visão celular? Bom, vou falar de Rehobote aqui, depois eles falam de metodista. Ambos são metodistas aqui. O meu processo foi o seguinte, eu nunca aceitei pastorear. Eu tenho a formação mais do que o tempo de ministério. E eu fui chamado na antiga igreja para pastorear diversas vezes. Quando eu saí da minha primeira e única igreja que eu tive, de 10, 12 anos, eu fui chamado para pastorear uma igreja muito relevante no Rio de Janeiro. Eu nunca aceitei. E eu disse que se um dia fosse para Deus me tornar pastor, eu só aceitaria esse modelo. Não fiz requisição nem nada. Minha alegria do contrato com Deus só se fosse para trabalhar com encontro. E vou dizer para você, se é para parar encontro na nossa igreja, parar com discipulado, eu prefiro, diante de Deus aqui, fechar essas portas. Não tem como você cuidar de vida sozinho. Isaac, muita gente viajou, é feriado, mas olha a igreja como é que está lotada. Eu quero até honrar a Deus pelas vidas das pessoas que vieram aqui nessa noite aqui, estão o dia inteiro. É para você, irmãos. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Tem gente já marcando a gente, fazendo 4/4, ou seja, 4 dias aqui. Se não fosse a visão do discipulado, eu não estaria aqui com vocês. Se eu estivesse pastoreando outra igreja, eu estaria infeliz. Então eu coopero muito, a gente investe muito em vidas de liderança. Eu estava agora no grupo, cobrando líderes, todos estão aqui. Aí eu faltei por causa do trabalho, pô, legal, né? O outro, eu faltei porque ia viajar, entendeu? Ruim, né? Porque é um congresso da visão, né? O discipulado, né? O líder não está aqui, quem dirá a cela do cara, né? Complicado, entendeu? Mas
eu sei ainda que existem aqui nesse solo, Isaac e Robin, pessoas produzindo 100%. Mas na mesma igreja existe a parábola da Bíblia que diz que ele produz 60%. Mas na mesma igreja, na mesma cela, com o mesmo pastor, existe gente que produz 30%. Eu preciso aceitar no meu espírito, que eu sou um cara meio assim, agitado, entendeu? Eu preciso aceitar do meu lado que no mesmo grupo de liderança tem alguém que produz 100, mas eu preciso olhar com carinho para aquele que produz 30, porque ele também está produzindo, entendeu? Senão a gente vai até perder, né? Líderes aí, né? Então vão aceitar também, quem quer produzir 30 vai produzir, mas o celeiro está aberto para 100, amém? Então eu te digo aqui como Rehobote, acho muito pertinente falar sobre isso aqui, eu não aceitaria esse ministério, o meu tempo do primeiro seminário já vão para 17 anos, eu não aceitaria pastorear se não fosse Rehobote, desse modelo assim, de visão. Por favor, pastores, tem a ver com vocês? Tem, lá está falando como é que eu aprendi com o Isaac. É mesmo, cara, a visão? Inclusive, assim, esses caras, por isso que eu chamei ele para cá, porque esses caras foram os que ministraram nos meus encontros iniciais. Não a gente fazendo encontro, mas nos encontros que eu passei. Eu me lembro que quando o Isaac ministrou no meu Fruto Fiel, eu olhei assim mesmo para ele. Falei, caraca, mano. Eu não acho. Falei assim, de verdade, assim, cara, quero ser igual a esse cara, mano. Assim, não, de verdade. Gente, eu tô saindo daqui que vai rolar alguma coisa. Até que eu vou falar de você. Mas quando ele estava ministrando meu Fruto Fiel, de verdade, assim, gente, é uma leva boa. Que época gostosa, né, Isaac? Estou brincando. Aquela Carla, Luiz Eduardo na época, Mauro, vocês ministraram. Poxa, assim, é uma galera muito experiente. Independente, tá? Mas uma galera muito experiente. Cara, quando eu vi o Isaac ministrando Dídimo, mano, pelo amor de Deus, cara. Falei, que é isso? Onde que esse cara tirou isso? Então peguei uma admiração, um carinho extraordinário. Agora, eu estou tentando me lembrar qual foi o primeiro impacto seu aqui. Viu que eu sobrei, né? Não foi a primeira vez que a gente se viu? Primeira vez. Não foi nem encontro, Parecendo não até foi? aquele momento do casamento. Vocês se lembram quando vocês se viram pela primeira vez? Importa Mano, que a gente está junto, irmão. Não, mano, tô brincando. Foi Isaac que pediu para que... Eu não sei, a gente sempre ministrava nos frutos Será que você trouxe ele no Fruto Fiel, Isaac? Não. Não. Como é que foi? Não. Isaac que... Não foi no Fruto Fiel. Foi em Santa Cruz, mano. Então, foi no Fruto Fiel? Foi no Fruto Fiel. Então Isaac foi ele que te falou, levou? que você fez, aí Isaac falou, chama o Robin para ministrar. É isso aí, tô falando, tu entendeu, não? Não. Meu Deus do céu, tô falando a mesma coisa. Tá vendo, cara? Entendeu? Nós somos assim. Aí esse cara ministrando, meu irmão, aquele negócio que pega aquela folha de sulfite, lembra disso? Quem aí tá no fruto? Ô, gente, quem tá no Fruto Fiel? Aí esse cara pega aquela folha, né? Faz aquele negócio todinho, coloca a vida dele lá, coloca o testemunho dele. Gente, é apaixonante. Por favor, umas honras com palmas aí a esses dois nobres homens aí. Próximo aí, Paula. Qual foi o momento mais difícil do seu ministério e se isso afetou a sua vida espiritual? Teve para ti, Isaac? Todos os momentos difíceis eu entendi que era uma oportunidade para eu crescer. Todos. Show. Decepções. Específico. Um momento você falou assim, caramba, eu acho que de amanhã eu não passo. Um momento você falou assim... Não teve isso não. Não teve não? Então... Teve, não. Graças a Deus. Então tu não é John Wesley não, vai dizer, Deus, eu não tive nenhuma... Não, o Robson me conhece há mais tempo e ele pode até falar, eu passei por decepções e etc, muitas coisas. Eu sempre vi realmente como uma oportunidade para eu crescer. Não teve nada assim que me afetou a ponto de pensar em desistir, não, nada. Show, Não. perfeito. Graças a Deus. Santo.
E tu, Robinho, teve um momento? O momento mais difícil para mim foi eu romper com mim mesmo e acreditar no chamado ministerial. Eu não acreditava que Deus tinha me chamado para ser pastor. E foi muito difícil. Até chegar... Você se aceitar? eu me ver como pastor, entender que eu tinha um chamado. Embora tivesse muitas evidências, eu acreditava que eu não tinha cancha para esse negócio. E que, assim, era algo elevado demais para mim ser pastor. Então, eu fui ser pastor dentro da instituição metodista aos 47 do segundo tempo, quando estava todo mundo já... E aí, coloquei meu nome lá, e aí fui ser nomeado lá e tal. Mas, para mim, foi difícil entender e aceitar o chamado, porque, às vezes, a gente, diante do chamado, pelo menos para mim, eu falava, caramba, eu não vou dar conta, é algo grandioso demais. Cuidar de vidas é algo desafiador demais. E foi muito difícil para mim, e eu quase que retrocedi. Mas, graças a Deus, hoje estou em paz, né? Legal. Eu só queria dar um testemunho de Isaac. Posso dar um testemunho Pode. de Isaac? Isaac, ele tem uma coisa na vida dele que, assim, eu preciso deixar claro aqui, que marcou a minha vida. Isaac falou aqui que substituiu a igreja, né? Depois que eu saí de uma igreja, ele foi me substituir. Isaac, o processo de enfermidade do pai dele foi um processo muito agressivo e muito, assim, doloroso para Isaac. Mas eu preciso testemunhar, não sei se eu já falei isso com você, não sei se você sabe, mas uma coisa que eu vejo em Isaac, a capacidade de resiliência dele é muito grande. Porque Isaac, o pai dele lá no HC4, no hospital, o pai dele já, assim, um diagnóstico já que não tinha mais como dar jeito. Isaac, ele saía direto do hospital, do câncer, e ele ia direto para a igreja, para ministrar. E ele ministrava como ele ministrou aqui hoje. E isso, eu nunca esqueci disso. Eu nunca me esqueci. E o que ele falou aqui agora, que as adversidades que surgiram, ele sempre viu como uma possibilidade de crescer, eu só quero testemunhar de que eu vi isso na vida dele. E eu quero louvar a Deus pela tua vida, porque diante das adversidades que surgem, às vezes algumas diante de mim, às vezes eu até me recorro à tua vida e ao teu testemunho, diante daquilo que você se permitiu viver em Deus, sendo um instrumento de ministração na vida de outras pessoas. Deus te abençoe. Faz dorama para ele que ele quer, vai. O que eu estou fazendo aqui, às vezes a gente tem dificuldade de ver pastores assim. Mas uma igreja de discipulado é uma igreja que a gente não tem medo nem reservas para poder honrar um ao outro, não é? E eu louvo a Deus por caminhar junto dos três aqui, esse um instrumento aí que compõe essa galera. Você me permite, pode parecer prepotência eu dizer que foi um momento difícil que todos nós passamos. Claro que eu passei e vi os momentos difíceis como uma oportunidade para eu crescer. Por quê? Só para tentar responder de maneira, eu entendo, de ser mais adequada. Eu sempre procurei comparar meus sofrimentos e as minhas adversidades com as de Jesus. E eu sempre olhei para mim e falei assim, eu não sofri igual Jesus, então tá bom pra caramba, eu vou partir para cima. Porque quando você acha que o piso está muito grande, que afronta e etc, injustiça e tal, aí se você pensar em recuar, você precisa, no mesmo momento, olhar para o que Jesus sofreu. Se você não estiver sofrendo no mesmo nível que ele, você não tem como desistir. Se você sofrer igual Jesus, você também não vai desistir. Porque aquele que tem o Espírito Santo é como um dínamo, né? Lembra? Os carros antigos
poder de Deus que não permite que você recue. Então, mesmo na adversidade, momentos difíceis, sim, claro, mas pensar em retroceder, jamais. Nós não somos daqueles que retrocedem. De maneira nenhuma. Mano, obrigado. Uau. Aqui, em Rebote eu já tive, tá? Quando nós estávamos na estrada de Realengo, na Rebotinha, se levantou um grupo contra mim, dividindo a igreja, e aí uns caras que via anjo onde não tinha, vinha macaco em cima do poste e tudo. Tem isso, tá, gente? E aí eu não tinha muita experiência, né, cara? Estava ali iniciando na obra ali, então o cara levantou e ele falava que via demônio, que ele era isso, era aquilo tudo outro, né? E revelava e falava para as pessoas, e assim, a mentira ou falácia ou invenção dele tinha mais poder do que a minha palavra pregada, filho. Você não tem noção. Esse cara, ele me dividiu a igreja, ele me arregaçou, levou bastante gente, ficamos bem capenga. Eu sempre fui chamado para doutrina, tá? Minha colocação é sempre doutrina, sempre. Então, lá atrás, eu já agia com a palavra bíblica doutrinária, vi uma falha entre duas meninas que estavam na igreja, também foram se refugiar nele, ganharam fama dele, sofri ameaça jurídica, sofri um monte de coisa. Ali eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu tinha lojas ainda e eu literalmente falei assim, vou largar esse negócio. Você tá doido, cara? Vou voltar para o meu ramo. E ali eu pensei, hoje já tive algo similar, parecido aqui, e não me abala. Não me abala. Já tive aqui já, similar, parecido. Hoje chego aqui, ponho a cara. Então, a experiência, o tempo faz você amadurecer. Porém, quem já pensou em largar da sua esposa por poucas coisas, pequenininha assim, não levanta a mão não. Por exemplo, uma briguinha de nada assim. Hoje, você já está mais cascudo, né? Você já releva mais, ou seja, uma coisa pequena já não mexe tanto como mexia, porque você amadureceu, você aprendeu, você desenvolveu, criou casca, entende, pessoal? Então, aquilo que me parou lá atrás, e já tive aqui, tá, pessoal? Pesado aqui na igreja aqui, e não... foi, entendeu? Entre eu e ele que ele saia. Eu fique. Entre a sua mãe chorar e a dele, a mãe dele. Sem demagogia nenhuma, gente. Não. Mas, irmãos, lendo essas cartas de doutrina, você vai ver que essas pessoas entram na igreja se filtrando, entendeu? E eles são aqueles que o discurso deles são afamados, são lindo o discurso deles, né? E eles, a bola de fogo na mão, eles vê anjo, vê tudo voando, e tu não vê nada, eu só leio a Bíblia aqui, e os caras falam, Jesus, parece até que você está perdendo, porque a mentira dele é tão bem contada que parece mais verdade que a sua verdade. Por favor, próximo. Você acredita que as nossas igrejas seriam mais saudáveis se houvesse um discipulado masculino intencional, voltado especificamente para o tratamento e desenvolvimento do caráter e sacerdócio dos homens? Legal, bacana. Isaac, Robinho, presta atenção. Mas olha só, já me pediram assim, faz uma cela de homem, faz uma cela de mulher, faz uma cela de jovem. A nossa igreja já teve essa tentativa de fazer alguns discipulados assim, só para homens, só para isso, aquilo tudo. Cara, mas não dá, a nossa igreja é eclética. A nossa igreja, ela é misturada. Mas o cara que tem uma necessidade dessa, é muito legal. As pessoas falam, uau, que legal. Porque a pergunta foi muito bonita. Mas isso a gente tem. Quando você leva a pessoa para o encontro, você separa eles ali, eles lá, já funciona. Quando tem uma dificuldade dentro da cela, um caso de um homem, hoje a gente tem só, se eu não me engano, 3 ou 4 celas, que está uma pessoa solteira. A gente não tem mais formato de líder solteiro na cela. Só líder casal. Para quê? Para que atenda às demandas. Se é mulher, vai tratar com a esposa. Se é homem, vai tratar com o marido, entendeu? Então isso funciona. Não precisa parar o mundo, tirar a bateria do relógio para você saber que tem ponteiro, entendeu? Não, já está funcionando. Um ou outro. Na igreja tem 9 pastores. A nossa igreja tem 200, quase 300 líderes de cela. Então esse discipulado, bigode com bigode, saia com saia, existe. Só não é da forma que muitas pessoas querem. Porque não deu certo para a gente, entendeu? Agora, tem um culto dos homens, que a gente fez uma vez só.
Já fizemos 2 vezes, né? Mas eu fiz aqui outro dia um culto de solteiro, mano. Deu 500 jovens solteiros aqui. Saíram alguns casados, só Camila que não, né? Saíram alguns casados. Laranja conheceu, minha irmã, menina aqui no curso de solteiro, né? A minha esposa tem um negócio de mulheres. Semana passada, como é o nome do negócio, gente? De semana passada. Amadas do Pai. Isso aqui lota de mulher amadas do Pai. A Bárbara pegou, levou 200 mulheres para um parque aquático. Então tem esse discipulado. A pergunta foi muito bonita. Alguém falou, porque parece muito profunda, mas a pergunta é rasa, porque já funciona. Aí chega gente aqui na igreja e fala, pô, eu vim da outra igreja, do outro ministério, lá tinha um negócio, implanta aqui, pastor, aqui já tem. Entendeu? E quando eu entro num lugar, eu tenho que saber o porquê que Deus me levou nesse lugar. Porque não tem o que eu quero, mas tem o que eu preciso. Entendeu? Então aqui tem o que você precisa, tá? Não precisa trazer mais nada. Por exemplo, se eu deixasse a visão, não perseverasse pela visão, Paola, tinha um jovem na nossa igreja aqui, que ele era apaixonado pela visão, mas ele não abriu mão do radical. Ele gostava do radical, não porque eu gosto do radical. Eu falei, cara, eu não posso ter 2 visões. Eu já sei onde eu quero chegar. Então, se eu implantar qualquer outro método de trabalho, eu vou acabar me confundindo, vou ficar sem sentido. Já viu aquele pastor que tudo que está na moda faz? Cara, não pode ser assim. Você tem uma visão, segue nela, persevera nela. Irmãos, a gente tem um nível de discipulado absurdo. Encontro, reencontro, fruto fiel, consolidando, dia da visão, irmão. Isso aqui é extraordinário. Então, eu considero a Rehobote como uma igreja completa. Próxima. Como falar com os discípulos sobre consumir os vídeos de falsos profetas e pastores mirins? Como falar com o discípulo sobre consumir? Eu vou resumir para vocês o que eles querem aqui. Será que é isso, Paola? Por exemplo, a gente prega aqui, se expõe. Eu não sei, quando falaram de sermão aqui, devocional, o Isaac, eu compreendo o seu modelo. O meu modelo fica no que eu peço sempre à igreja aqui. Faça o devocional do que eu estou falando. Vai mais além, mais a fundo, como você falou aqui, do que eu estou falando. Por exemplo, tem um trabalho terrível para montar a mensagem. Hoje vocês vão aprender sobre o livro de Filemão, daqui a um pouquinho. Por exemplo, um capítulo só. Eu peguei a história todinha, a cultura todinha para colocar. Aí amanhã um cara vai na internet, pega um devocional de alguém, pega um vídeo de outro pastor, mas não posta o do pastor dele. Eu acho que a pergunta que ele está fazendo é o seguinte: você gasta um tempo na IME, gasta um tempo cascatinha, mas o teu story, o seu devocional, a sua palavra não vai para a rede social do seu discípulo. Vai do cara que está arrastando, fala bonito, fala suave, fala mel, por aí. Mas que se pedir um tempo com ele, não tem uma sala. Se bulinar no WhatsApp, nem atende. Entendeu? Tá entendendo? Eu acho que é isso aí. E aí? Tá resumido? Fechado. Estou contigo. Eu acho que é isso, né, Paola? Parece isso aí. É isso mesmo? Eu acho que é isso aí. É isso mesmo. Porque o consumo de vídeos de fora, entendeu? Célula para ter cuidado com isso. Ah, sim. Então, recentemente também tivemos aqui uma menina que ela postava tudo do Subirá. Ela, Subirá. Vai congregar na igreja dele, poxa. Aí o líder falou assim, poxa, mas não é lugar aqui. Eu também, esses dias eu falei com meus líderes de célula, por favor, não poste devocional no meu grupo de líderes. O líder desse grupo aqui sou eu. Vocês são líderes das células de vocês. Se quiser fazer um devocional, faça com ele lá. Mas por quê? São quase 200 células, vamos botar aqui. A pessoa 200 devocional por dia, aí um anúncio importante do grupo não é visto. Por quê? Enxurrada de problema ali, entendeu? Ou de devocional. Eu acho que essa colocação, como eu fiz nessa outra célula, eu pedi ao líder que pedisse essa menina para tomar uma decisão. Se a doutrina daqui, o método daqui não atrai ela, ela deveria se procurar uma igreja ou esse tal pastor que atenderia, né, o deleite dela, entendeu? Eu acho que é isso aí. É só você olhar, ó. Tem gente aqui que você vai olhar ali, vai ter o Instagram do que está na fama agora, entendeu? Qualquer uma pastora, mas ninguém posta o Rios. Eu não sei quantas curtidas tem da sua igreja, da IME. Por exemplo, nós estamos aí com milhares de pessoas aqui. Eu vou te mostrar um Rios aqui, ó. Vou te mostrar um Rios na prática. Olha só, da nossa igreja. Um Rios. Olha isso aqui, ó. 26 mil de sexta-feira, 1000 visualizações. Mas olha quantos compartilhamentos. Olha quantos comentários aqui.
Ou seja, uma igreja de milhares de discípulos, tem 57 comentários e só tem 241 compartilhamentos. Aí tu entra aqui em quem disse que tem 1 a 1 contigo, vai lá, o cara compartilhou uma bobeira no Instagram dele, o cara compartilhou um negócio de futebol, o cara tem assuntos, mas não tem propósito, entendeu? Então ele tem assuntos que competem a ele, mas não é 1 a 1 com a igreja, não é 1 a 1. Próxima, por favor. Como um líder evita que o ego se sobreponha ao ministério? Beleza, como que é? Um líder evita que o ego se sobreponha ao ministério dele. Mestres? Antes dele liderar, ele precisa se liderar, só isso. Caramba, próximo aí. Liderança é chamado ou missão? Liderança, chamado ou missão, Isaac, Robin? Chamado ou missão? Os dois é a mesma coisa, né? É um chamado missionário. Os dois. Vamos para a próxima. Pessoal, vai acabar agora, falta 6 minutos, viu? Pastor Isaac, qual o maior desafio? Vocês não querem pregação, não? Quem quer ouvir o livro de Filemão? Então fica na pergunta. Pastor Isaac, qual o maior desafio que o senhor enxerga hoje para que a igreja volte a viver o discipulado como Jesus ensinou, de forma relacional, intencional e transformadora? Aqui que eu fui abrir a minha boca. Olha, na verdade, a igreja, ela não precisa, quando você olha a igreja no todo, não precisa voltar, ela está vivendo. Eu sou uma pessoa muito otimista. A igreja no Brasil, a igreja nas nações, elas estão crescendo absurdamente no discipulado. Tem uma igreja no Egito, que ela está crescendo de forma assim absurda. Um espaço, ela é no subterrânea. A Rehoboth é imensa. Dá umas 10 Rehoboth lá nessa igreja. Você vai na Coreia, na China tem igreja, gente, na China, Colômbia, tantos e tantos. Alguém pode dizer que a Europa hoje está devastada com o iluminismo e tantas outras coisas, mas, irmãos e irmãs, ninguém detém a igreja. Vou até repetir para o pessoal, não tem como parar o discipulado. Cada dia que passa, ele está sendo desenvolvido. Jesus, com 12 homens muito parecidos conosco, ele desenvolveu o discipulado na vida desses homens, e esse discipulado nunca acabou. Pelo contrário, cada dia que passa, está crescendo. A igreja não tem que voltar, ela está. Show. Foi para o Isaac, beleza? Mas assim, Foi. Eu acho que a gente está muito bem na fita, cara. Mas muito bem na fita. Ô, gente, você que é aqui de Rehoboth aqui, cara, na nossa geografia, eu posso botar sem medo de errar 30 quilômetros para leste, norte, sul, leste, oeste. Todos os pontos cardeais. O que a gente está vivendo aqui é extraordinário. A gente está vivendo esse discipulado de Jesus. Você acha que falar discipulado de Jesus, aonde você vai ver perfeição nos 12? Nenhum. Então a gente teve todos os problemas que Jesus também teve, todas as rejeições que ele também teve. Jesus tinha um traidor na mesa? A gente também tem aqui. Mas também tinha gente boa. Então, estava lá o João que reclinava a cabeça do lado dele, estava o Pedro que pegava a espada. O João diz que ele era o mais amado, né? Não é? Ele disse, né? Ele disse, né? Então acho que a gente tem sido discipulado. Tem ou não tem? Olha só, desculpa, pessoal. Pessoal de Cascatinha, fica de pé, por favor. Onde Jesus e os discípulos iam? Não é o discipulado de Jesus? Eu só falei que viria e eles vieram. Aí, gente. Aí. Só falei, vou para Rehoboth, eles vieram. Viu? Nem chamei ninguém. Vamos. Quer ver? Amy, fica de pé.
Tem discipulado de Jesus aqui? Cadê a Ime? Mas cadê a Metobote? Por que o discipulado de Jesus? Porque nós não somos uma igreja, nós somos um povo, nós somos um reino. Calma aí, nós amamos mais do que a Ime. Manda o sapato aí. Mais última, por favor. Não sei, vamos lá. Bora, amor. Apóstolo Adão perguntou uma, gente. Adão, dá um tchauzinho lá na câmera lá, que vai lá. Olha lá. Ali, sulfite, por favor. Sabemos que o discipulado é uma preparação, mas como saber o momento certo de enviar? Olha lá, mano. O apóstolo é covardia. Quais Pergunta de apóstolo. Não, essa não foi do apóstolo Adão. Ah, não foi não? Então eu Aquele respondo. por último. Bom, acho que o momento certo de enviar é o momento em que você vê credibilidade na pessoa, constância na pessoa, capacidade. O líder, ele não foi chamado para dar problema, mas o líder, como é que você descobre o líder? Quando o cara começa a resolver problemas, você fala, está na hora de dar uns problemas para ele. Eu acho que o chamado de missões é isso. Portanto que Jesus passou 3 anos com ele, depois falou, ó, vamos lá, testa lá, entendeu? Está na hora, entendeu? Então, como, acho que foi o pastor Robson que falou aqui, recebendo informação, foi ele recebendo informação, mas não colocar, não é para isso que a gente vem. A gente recebe informação, foi você ou foi ele? Nós recebemos informação para propagá-la. Então, acho que a hora de enviar é quando você vê substância, experiência no cara, entendeu? Não é a faculdade de teologia dele, isso não resolve o problema. Mas quando você vê o cara com batismo daquilo que você sabe que é para ele fazer, você fala, cara, isso tem a sua cara, vai lá, você consegue. Chegou, eu olhei para um cara agora, você falou aqui agora que difícil da sua caminhada, você acreditar. Eu cheguei, eu estou botando algumas pessoas para pregar quarta-feira de manhã. Aí chegou uma pessoa para mim e falou, pastor, 2, eu quero entregar o meu ministério. Eu falei, vai sair de rebote? Não, pastor. Porque o senhor colocou condicional que todos aqueles que estão nesse grupo têm que pregar. E esse não é o meu chamado. Aí chegou o outro e falou assim, pastor, não dá para mim não, cara. Chegou muito abatido, muito triste mesmo. E ele mesmo botou nota na pregação dele. Eu preguei, acho que as pessoas falavam glória a Deus, aleluia, por causa de mim. Porque eu acho que a mensagem foi horrível, pastor. Eu não fui chamado para isso. Eu falei assim, bem-vindo ao time. Todo mundo que é hoje. Você está achando que todo domingo eu saio daqui feliz? Toda quarta-feira eu saio feliz? Não, tem culto mesmo. Você está aqui se esgoelando, você fala, Jesus do céu, quanta dificuldade, né? Você tem que ir aqui, meu irmão, demonstrar a mensagem, pregar a mensagem. E parece que às vezes as pessoas estão desconectadas. Irmãos, a gente também sente essa rejeição dentro da gente. Eu acho que todo profeta, todo pastor, ele sente. Estou mentindo? Estou. Não. Eu acho que todo pastor, todo profeta sente essa rejeição, sabe? De alguns olhares, por exemplo, as perguntas que foram feitas para lá, aqueles que entram na igreja achando que sabem muito, aí você fala, ele vira a cara, ele baixa a cabeça. Ou seja, cara, acho que a maior frustração para um professor é quando você está dando aula e o aluno não está anotando nada, entendeu? Então, assim, a gente tem isso tudo, mas, enfim, não é sobre isso. Você não tem opção, você tem que fazer. Pregue em todo tempo, em tempo e fora de tempo, que Paulo disse para Timóteo. Então, nem tudo vai ser favorável. Nem toda casa vai ter café e água para você. Vai ter em casa que não vai ter nada, entendeu? Nem todo lugar vai ter som, vai ter telão. Tem lugar que não vai ter nada, entendeu? Mas não é sobre a estrutura, é sobre o mensageiro que está levando a mensagem. Afinal de contas, a mensagem é mais importante do que quem está falando, ok? Por favor. Qual o princípio mais... Pega do apóstolo Adão, por favor. A folha é usada para impressão, qual o nome? A4 sulfite. Terrível ele. Vai. Acho que ele mandou outra, peraí que eu vou ver. Qual o princípio mais valioso do ministério de Jesus que podemos trazer para o nosso discipulado? Princípio mais valioso. O que você acha de Jesus que pode trazer para cá? O amor? A compaixão, a misericórdia, o amor, a integridade, tudo isso. Tudo. Perfeito. Outra? Agora é do apóstolo Adão.
Porque uns que estão comendo do mesmo discipulado crescem mais que os outros. Como alinhar a equipe, sendo que o crescimento não depende só do discipulador? Já se arrependeu de ter enviado um líder? A última é fácil, né? A última é fácil. Mexeu? Vai lá. Qual o princípio Vou mais ler. valioso? Qual é o princípio mais valioso do ministério? Essa já foi. Essa aí, ó. Adão brasileiro. Porque uns estão comendo no mesmo discipulado, cresce mais do que outros. Como alinhar a equipe, sendo que o crescimento não depende só do discipulador? Já se arrependeu de ter... Gente, é muita pergunta em um texto só. Até vai ficar tonto. Já se arrependeu de ter enviado um líder? Cara, mano, pano pra manga isso aí, mano. Gostoso, né? Vamos ficar por aí. Porque uns que estão comendo no mesmo discipulado crescem mais do que outros. A gente precisa saber que tipo de crescimento é esse. Por exemplo, esse aqui, já bati esse papo com o Adão. De você ter o mesmo discipulado com um pastor, você vê um evoluindo e outro não. Mesmo discipulado de supervisor, você vê um desatando, outro não. Você tem o mesmo discipulado de liderança de célula, um sim, outro não. Por exemplo, aqui, nós estamos com músico aqui. Tem ensaio aqui da igreja de músico na segunda-feira. Tem gente que chega atrasado, mas o combinado é chegar 1 hora antes. Tem gente que não vem para o discipulado. Aí você vai ver, vou falar pelo que tem aqui, a harmonia. O que chega atrasado, ele não ouviu a música em casa, ele não veio para o ensaio e ele quer tocar. Você vê que a nota dele é a pior nota de harmonia aqui do altar. Por quê? Porque ele não está usufruindo do 100% que ele tem. O que é 100%? É para chegar antes? Chega. É para estudar música em casa? Faça. É para obedecer o líder? Faça. Mas ele decide estar numa terra do 100%, produzir 30%. A história é assim, os discípulos de Jesus passou por essa situação. A ministração era para os 12 era a mesma, mas uns desatavam mais do que o outro. É normal, não tem o que fazer. Pode parecer estranho, mas Paulo, que veio depois, né? Ele desenvolveu muito mais, entende? Eu acredito que que não tem pior nem melhor do que ninguém. Eu acredito que é de cada um isso. E eu não, na verdade, sabe o que acontece? Eu decidi não me adoecer, não ficar doente por causa dos outros, cara. Não, o cara não quer. Se o cara está ensaiando um pouco, não se dedica, ele vai prestar conta a Deus. Mas você deixaria um cara assim no seu ministério? O problema não é deixar. Por exemplo, você tem uma empresa, Isaac. Você tem uma empresa. É diferente. Correto? Que isso, Isaac? O sistema organizacional é a mesma coisa, cara. Não. Isaac, por exemplo, você tem uma empresa. Se você tem uma meta de venda para os seus vendedores e um não vende aquilo que você faz de gestão mensal, você mantém esse funcionário, demite ele e coloca um melhor do que ele? Na empresa eu coloco o melhor. E no reino de Deus tem que deixar os caras no pó da rabiola ali, se arrastando. Não. Você vai ajudando. Tem uns que ele não vai corresponder a você e nem ao ministério da forma que nós queremos. Aí o Adão pergunta, o que faz com ele? A segunda pergunta. Cola mais, ajuda mais, ame mais. Jesus não desistiu dos 12. Tem certeza? Absoluta. E por que Judas saiu da mesa? Mas ele não mandou Judas sair. Mas por que não foi atrás de Judas? Ele só disse assim: filho, o que você tem que fazer, faça depressa. Ele saiu, mas Judas decidiu sair. Então é sobre isso. Não. Mas o cara, presta bem, Não. Uns estão comendo no mesmo discipulado. Atenção, cresce mais do que o outro. Como alinhar a equipe, sendo que o crescimento não depende só do discipulador? Por exemplo, dependia de Jesus para Judas ser salvo? Dependia de quem? Dele. É a questão. Essa é a questão.
Qual a primeira igreja? Mas aí... Qual a primeira igreja? Não, mas nós estamos falando, Alexandre, Sim. Se você me permite... Sim. Pergunta do apóstolo, mano. Eu só tô na Adão lá em São Paulo veio bagunçar a sala. Não, aqui. eu vou Que tacar onda é fogo essa? aqui, eu vou botar lenha nesse negócio. Isaac, a primeira igreja do mundo, qual foi a primeira igreja? Deus, o homem e a mulher. Correto? Dependia de Deus para Eva não cair no pecado e o homem também? Deus já colocou a lei, a regra. Deus deixou eles ali no jardim? Deus não tirou eles do jardim? Se Deus não aceita, como é que eu vou aceitar? Mas nós não estamos falando de pecado. Não! Você está falando de pecado? Sim! Não, de pecado você tem que tirar e tratar. Mas chegar, camarada... Tá, tu entendeu aqui. Eu coloquei uma suposição. Eu estou falando daqui. Tu é muito mais santo, né? Tá pensando no nível do pecado. Não, né? cara, o camarada... Veja bem. Dá que licença, aqui... dá licença. O apóstolo Adão está perguntando por que o pastor Robson não está se envolvendo. Responda. Eu vou responder daqui. Adão, eu estou na intercessão. Porque uns estão comendo no mesmo discipulado. Um cresce mais do que o outro. Irmãos, todos os filhos são iguais? Irmãos gêmeos são Essa iguais? pergunta era minha. Tá. Eu tô tocando lenha, filho. Eu quero um negócio fumegar aqui, filho. Eu que ia te fazer essa pergunta. Então vai, faz aí. Seus filhos... Você trata eles diferente? Não. Não é a mesma coisa? É. Mas eles são iguais? Nunca. Eles respondem no mesmo nível? Nunca. Assim é a igreja. Mas tudo bem. Mas a questão é o que eu estou falando contigo. Deus deu o mesmo amor para Caim e para Abel. O que um fez de melhor e o outro não? Por causa da desobediência. Então, meu filho. Filho, eu tô mas dizendo responde pra- a pergunta do Eu sou apóstolo. seu pai. Sou mais velho. Responde a pergunta do apóstolo. A pergunta dele é por que uns estão comendo no mesmo discipulado, na mesma mesa, uns crescem mais do que o outro? Pergunta, por quê? Tem que responder por que uns crescem e outros não. Você respondeu. Porque o crescimento... Agora, a segunda colocação não, dele... deixa eu falar. Agora, a segunda... A segunda Porque colocação ele dele... está falando de crescimento ali, uns crescem mais do que o outro, não depende de quem tá dando o alimento. Já bebeu água hoje? Muita. Eu tô com a vontade de ir no banheiro, gente. A pergunta dele, a segunda, Isaac, é como alinhar a equipe, sendo que o crescimento não depende só do pai? Por exemplo, Posso como ter eu vou uma corrigir? oportunidade? Pode. Agora você sossega, peraí. Como eu vou... Eu posso ter a oportunidade? Peraí. Eu vou continuar Como na eu vou... intercessão. Como eu vou corrigir a Esther e o Gabriel se um aceita, outro não? É a pergunta dele, gente. Eu estou dentro do contexto dele, entendeu? Não depende do pai, Você alinha... depende do filho. Para alinhar a equipe, você precisa primeiro conquistar o coração dela. Sim. Como que você conquista o coração? Amando. É o amor. O desnível vai acontecer. Você pode alinhar a equipe com um propósito, mas o crescimento de um e outro não vai ser do mesmo jeito. Nunca vai acontecer isso. Não tem como. As pessoas são diferentes, nasceram de árvore, tem uma árvore genealógica diferente, as pessoas pensam diferente. Tem uns que têm muita fome de se alimentar, de desenvolver, outros um pouco menos, mas os filhos, os discípulos são diferentes. Se eles, a forma que Jesus montou, ele e seus 12, está nítido. Ninguém ali era igual a ninguém. Perfeito. Mas a última pergunta dele... Se eu já me arrependi de ter enviado Agora, um líder. esse é o resultado de tudo acima.
Eu não me arrependi, não. Não? Nunca, nada? Eu Não, já. Eu não me arrependi. Eu já. E muitas me arrependi. vezes. Muitas. Muito. Eu não me arrependo, porque o ministério, quando alguém chega assim, o Senhor me levantou como líder e eu não quero mais, eu falo assim, entrega para Jesus, eu não te dei nada. Bom, eu me arrependo por quê? Porque o próprio Deus disse para Samuel, eu me arrependo de ter colocado Saul como líder. O que eu entendo na visão de Deus? Saul não atendeu a demanda que Deus esperava que ele prestasse para ele. E Deus diz, eu me arrependo de ter feito ele. Irmão, a pior frustração do mundo é você contar com a cooperação da pessoa e a pessoa não está nem aí para você. É como se o teu trabalho, se a tua ordenança, se a tua unção, o teu ministério não valesse nada para ela. Então, na visão de Deus aqui, eu me arrependo até hoje. Eu tenho pessoas, se eu pensasse há um tempo atrás, eu não tinha feito as consagrações que eu fiz. Porque ficou as consagrações, mas a minha demanda continua a mesma. Não moveu os céus, entendeu? Aquela coisa não ficou mais leve. Tem um rei sentado no trono. Mas Israel não tem função do rei. Por quê? Porque o rei não se assumiu como rei. O rei está em pecado. O rei está em desobediência, entendeu? Então, na visão de Deus, eu acho, Isaac é perfeito. Eu acho, não, cada um na sua. É bom que a gente é diferente, irmãos, assim. A gente se dá em tudo, mas, por exemplo, a questão dele é uma, a minha é outra. Eu me arrependo, literalmente, de algumas consagrações que eu fiz, de algumas lideranças que eu coloquei. Isso eu deixo claro para todo mundo. Meus pastores estão aqui, os supervisores estão aqui, líderes estão aqui. Eu me arrependo do direito que Deus tem, de Deus ter consagrado, esperado tanto. Mas olha, ninguém faz uma consagração errada. Deus, ele viu tudo perfeito em Saul. Se você conhece a história, Saul era aquilo que o povo pediu um rei, mas Deus achou Saul com toda a humildade. Aos nossos olhos ele tinha mais qualidade que Davi. Sim. Mas ele era muito humilde. Ele mesmo não se sentia, poxa, da minha tribo. Mas, porém, ele mudou. Então, você se arrepende por quê? Porque a pessoa não sabe lidar com uma liderança, com título ou com cargo. Aquele assunto que a gente sempre diz, né? Da asa à cobra, parece até uma coisa meio fantástica aqui, mas existe. Empoderar pessoas. Tem algumas pessoas que não vão lhe saber lidar com o empoderamento, vão querer largar a casa, vão querer largar a esposa, vão querer desobedecer, fazer tudo da forma dela. Mas quando era igual Saul, que não tinha nada, por que Deus me escolheu? Quem sou eu? Da minha tribo de Benjamim, não é? De Benjamim e tal, todo humilde, mas depois sentou no trono, mudou. É ele, tá? Agora. O apóstolo mandou outra. O apóstolo mandou outra. É o Robson agora. Aqui é o seguinte, irmão: 2 advogados e um juiz. Vamos para a próxima do Adão? Deixa eu falar. Eu estava na intercessão, né, gente? É forte, né? Já viu como é que o negócio imagina se o Adão estivesse aqui, né? Como é que o negócio é? Não, gente, dá para colocar o Adão ao permite? vivo aí, Adão? Na nossa conversa é assim, tá, gente? Dá para colocar o Adão ao bastidores. vivo? Consegue colocar ao vivo? Tenta aí rapidinho. Chama ele no zap aí, bota ele ao vivo nesse negócio aí. Quer ver falar na cara. Acho que hoje eu não prego mais, não. Responde, pastor Robson. Olha lá, ó. Eu acho. Deixa eu tentar falar alguma coisa. Depois de seleto pensar desse, onde a gente vê duas visões, colocações diferentes, duas reflexões assim aprofundadas e coerentes, não é? Acho bacana. Mas ali, para mim, isso tem a ver com individualidade. A individualidade, nós somos diferentes. E a gente, cada um vem com uma história, vem com experiências, uns mais resilientes, outros menos resilientes. E isso tem a ver para mim, com identidade, né? Agora, uma outra coisa, essa a pergunta que o Adão fez? Não, né? Bota anterior, só para dar uma olhadinha, se for possível. Então, a primeira questão para mim, por que uns estão comendo o mesmo discipulado
crescem mais que os outros. Para mim isso tem a ver com individualidade, mas não apenas com individualidade. Isso para mim tem a ver com fome e sede da presença de Deus. Porque essa questão de chegar atrasado ou não chegar atrasado, a gente pode considerar é pecado, não é pecado, mas uma coisa a gente pode deixar bem claro, que isso daí tem a ver com fome e sede da presença de Deus. Então, uma pessoa que tem fome e sede da presença de Deus, ela vai a cada dia procurar aparar suas arestas. E uma coisa que ajuda a gente a alinhar a equipe, é a gente, que eu estou completamente errado, vocês dois depois me arregaçam. Mas eu acho que isso tem a ver, porque como nós somos seres individuais, eu acho que o tratamento nunca pode ser o mesmo. Tem como os filhos, né? Tem filhos que você tem que dar uma lapada seca, como diz o Arthur, né? Tem outros filhos que você só olha e ele já segura. Isso tem a ver com a individualidade. E na formação de uma equipe, para a gente poder alinhar, e a gente tem que ser, ao mesmo tempo, tem que ser duro com uma pessoa, e ao mesmo tempo, se a gente for duro, a gente desconstrói a outra. Né? Você vê que João, como Isaac disse, ele disse que era o discípulo que Jesus mais amava. Aí você vai ver que João coloca a cabeça, né, reclina a cabeça no ombro de Jesus. Mas eu não consigo imaginar o apóstolo Pedro reclinando a cabeça no ombro de Jesus. Porque, para mim, a personalidade dele, a individualidade dele era completamente diferente da individualidade de João. João era aquele menino mais, né, até era mais moço, né, aquele mais, né, cheio de afago e tal. E Pedro não, aquela camarada intempestiva. Então, a gente alinha a equipe, na minha maneira de entender, quando a gente começa a tratar pessoas na individualidade delas, do jeito que elas precisam ser tratadas. Então, tem pessoas que você só dá um conselho e elas se curvam. Tem pessoas que você tem que confrontar para elas se curvarem, porque senão elas não vão ter o flash do que elas precisam fazer, né? E se arrepender de ter enviado um líder, isso daí eu fico numa coluna do meio. Tem horas que realmente a gente fica meio assim, poxa, será que eu pisei na bola? Será que eu não pisei? Mas também tem um detalhe, né? Que às vezes a pessoa, é aquilo que o Alexandre falou, pastor Alexandre, a gente estabelece um líder, né? E esse líder, ele não age como deveria agir, não é? Ele acha que já chegou no teto dele, né? Eu já sou líder, agora todos têm que me servir, e isso daí gera um pesar muito grande no nosso coração. Então, é dessa maneira que eu penso. Tá bom? Eu não pagaria para deixar alguém omisso, que a palavra, talvez, se não quiser colocar pecado, é omissão. Que se você olhar, a omissão também é a mesma gramática do pecado. Toma aqui, minha filha, por favor. Eu acho que eu fui empresário a vida inteira, Isaac. Eu acho que eu não seria capaz de sustentar um funcionário que depende da venda, tirando 2 horas de almoço, que depende da venda, ver um cliente não dá uma bela de uma atenção. Como é que eu fazia um rodízio de funcionários na empresa? Cara tinha que comer venda, cara. Tudo na vida é produção. Não adianta, que o reino de Deus não é diferente. A Bíblia diz que Deus deu 1 talento para um, 2 para outro e 4 para outro. Deus cobrou multiplicação. Aquele que não multiplicou, Deus mandou acertar conta. Tirou o que ele tinha, deu para outro e falou que o lugar dele era no inferno. No inferno, irmãos. Então não dá para brincar com coisas sérias, irmãos. A gente lidar com vida. Um líder relaxado, ele mata uma nação, irmãos. Um líder que não produz em célula. Ouvimos uma fala aqui, Isaac, presta atenção. O bispo Lied disse isso aqui. Aqueles que dizem, já viu assim, o cara fala para você, estou cansado. Ele diz que líderes que estão cansados é porque deixaram de dar fruto. E eu levei isso para casa falando, caraca, não é verdade. Por quê? Quando o cara fala assim, quero terminar, porque ele já não tem mais fruto de vivência com a esposa, não tem mais passeio, não tem mais lua de mel, não tem mais beijo, não tem mais romance. Aí ele parou de dar fruto no casamento, ele quer o divórcio. A mesma coisa também com a empresa, como eu havia falado. Se o cara não produzir, ele parou de dar fruto, fica cansado para ele, para o patrão dele. Uma coisa que você falou até aqui hoje. Se você vê a pessoa que está fora do erro, está fora do eixo, você chama, conversa uma vez, Sim, duas vezes. E esse é o caso. Se a pessoa ela não se alinha, aí a pessoa tem que se despertar. Ou quem não ajunta espalha. Eu acho que existe um padrão que um pai deve estabelecer em casa, que um líder deve estabelecer na cela, que um pastor deve estabelecer na igreja, que um patrão deve estabelecer na igreja, na empresa. Que o dono da escola deve também colocar, o diretor da escola. E padrões são de gente que já venceram.
Então ele fala: se eu cheguei até esse topo, eu quero que todo mundo chegue. Ok? Agora, se o cara falar que vai contigo até o topo da montanha, quiser ficar na metade, que ele desça, mas que não impeça outros de subirem. Entende, pessoal? Você falou de Por padrão. favor. Quando eu entrei no Ministério de Louvor, da minha igreja lá, Bota ele no coisa. era o seguinte: Pera aí, Adãozinho. lá, o pessoal se reunia para orar na hora do ensaio. Quando falasse em nome de Jesus, amém, e abrisse os olhos, quem estivesse presente entraria na escala. Chegou, abriu os olhos, em nome de Jesus, amém, estiver entrando pelo corredor central da igreja, estava fora da escala. Tinha o padrão era esse. Então, quando o padrão é claro... Lembra do que ele falou de meia hora antes de louvor? Meia hora antes de oração. A igreja antiga, ela tinha uma caixa que a gente não tem. O cara hoje chega 10 minutos atrasado e quer entrar na intercessão. Ele chega 10 minutos atrasado, não porque estava vindo no trabalho, porque é justificável, mas porque estava vendo futebol, porque estava dormindo, perdeu a hora. Aí ele chega, quer entrar, talvez no final do louvor. Ele não entende, entendeu? Que ele também tem que ter uma busca, ele também tem que ter... Aqui, Paola. Ele também tem que ter uma reverência, entendeu? Então, a questão lógica, eu acho que essa última pergunta do Adão, já se arrependeram, você vira ela de cabeça para baixo, ela devia ser a primeira, porque a gente só se arrepende de quem não dá fruto, porque a gente tem uma estimativa das pessoas. Por exemplo, lembra que Deus ele disse aqui, João 15, eu vos designei e nomeei para que vá e dê fruto. Ok? E toda árvore que está em mim dá fruto, ela é limpa. E aqui não dá fruto, ela corta e é lançada onde? No fogo. Então Deus ama resultado, e eu também. É verdade. Deus ama resultado. Deus números é importante, que tem até o livro de números na Bíblia. Na Bíblia. É tão importante, né? Não é verdade, mas o resultado a gente não tem como aquela pessoa, o João, em alguns momentos ele não vai dar o mesmo resultado do que o Márcio. Perfeito. O Márcio não vai dar o mesmo resultado do que o Isaac, mas todavia os três fazem parte do grupo, processo, da equipe, do processo, do alinhamento. O discipulado é o mesmo, mas perfeito. A forma como eles recebem, a fome como recebe e coloca em prática, ela é diferente. Eu não sou santo, eu estou procurando viver na santidade. Quando eu digo que eu não me arrependo, é porque eu procuro cumprir a palavra do apóstolo Paulo, de não me precipitar impondo as mãos, e até levantando como líder. Agora, a pessoa foi levantada como líder, e ela não está fazendo como deveria ser feito, eu chamo a pessoa, falo assim, vamos voltar ao início, vou discipular a pessoa novamente. Já conseguiu recuperar todos? Desde o seu tempo pastoral, ministerial? Não consegui. E nem por isso eu entrei em crise por aqueles que eu não quis. Era essa a pergunta que dele. Que eu não consegui recuperá-los. Por quê? Porque Jesus não errou ao escolher Judas. O Judas que decidiu ir por um caminho errado, entendeu? Então, fazer o quê? Se Jesus errasse na escolha de Judas, eu ia falar assim, cara, então eu também posso errar. Mas não, Jesus foi assertivo. Ele escolheu Judas como todos os outros 11. Mas Judas decidiu ir por um caminho errado. Nem Satanás, Deus errou em escolher ele. Não, ele decidiu. A Bíblia diz Ezequiel 37, em que ele era um anjo de luz. Isaías 14, os dois. A reflexão que na eternidade ele era, e tu que era querubins ungido. Já viu Deus fazer alguém com defeito? Nunca. Mas ele diz que a nobreza dele, ou seja, a soberba, o ego que foi falado aqui, é humano. O problema é o superego. O superego é quando você não sabe lidar com o elogio, com o poder que você tem, com a fama que você tem, com a autoridade que você acaba achando que é você. E eu dizia no meu coração, assentarei o meu trono acima do Deus Altíssimo, serei semelhante a Ele. Saiu já o ego e entrou agora o superego. Então, nem na escolha, na verdade eu falei Satanás, desculpa igreja, né? Lúcifer,
Lúcifer quer dizer anjo de luz. Satanás, a nomenclatura, quando ele cai, quando ele deserda, quando ele sai, o apóstolo Adão aí, pessoal, quando ele sai, vamos receber com um lindo aplauso quando ele chegar, viu? Deixa ele chegar aí. Acho que tem que tirar aquele som de lá, do telefone. Olha aí, gente! Uou! Mas vai dar para ouvi-lo? Tá travado lá, ó. Adãozinho, graça e paz, meu apóstolo. Belezinha? Ok. Tá com delay aí, você tá com delay aí. Adão, diz pra gente aí nessa sala de discipulado, obrigado por nos abençoar aqui. Agora dá uma resposta à sua pergunta, porque ela trouxe diversas colocações aqui pra gente. Meia hora depois. Dá não? Não saiu não. Diz pra gente aí nessa sala. Agora dá uma resposta. A nossa linguagem de sinais aqui. A gente não vai dar ou vai dar? Vai dar? Vai dar ou não? Dá não. Dá não. Adão, te amo. Fica com sinal aqui também. Somente isso. Dorama assim, ó. É assim. Aqui, ó. Amigo, é o sinal da cruz. Pessoal, essa pergunta foi bem pertinente, Isaac. Respeitando a linha dele, respeitando a minha, respeitando aqui a do pastor Robson, a de cada um de pensar. Eu acho que também tem muito do discipulador, né? Por exemplo, ele tem um jeito pacífico, né? Eu já falei para vocês que eu me sinto dos ministérios, o mais aflorado meu é evangelístico. Então eu acho que eu sou muito bom naquilo que eu me identifico, entendeu? Pastor Isaac aqui, ó, ele é mesmo, entendeu? Dessa linha aqui. Então você vê que a Bíblia não descredibiliza um nem o outro. Tudo é para multiforme graça. Na verdade, o dom apostólico está aqui, ó, onde toca aqui no profeta, onde toca no evangelista, toca no pastor e toca no mestre. A igreja completa com isso aqui. Um pastor, um evangelista, um apóstolo, né? Estamos aqui, ó. Eu acho que isso é bem legal para a gente ouvir o que cada um pensa, né? Eu sou dessa seguinte colocação. Eu acho que a pergunta do apóstolo Adão foi muito pertinente. Eu vivo ela aqui em Rehobote. Eu estou pegando Isaac, Robin, alguns líderes dizendo, cuidado, não morra, veja o seu limite, até onde vale a pena, tá legal? Para você não morrer, porque eu já cansei de ver e demorei a detectar isso, líderes morrendo por gente que só vive sugando. Eu gostaria muito de pregar para vocês hoje Filemão, porque justamente, talvez seja a maior resposta do que a gente está aqui, as cartas de Filemão. Quem conhece um pouquinho a história de Filemão? Paulo escreve para Filemão, um homem rico, um líder da igreja de Colosso também, para ele receber Onésimo. Quem é Onésimo? Um escravo fugitivo. E Paulo encontra com Onésimo, converte com Onésimo e manda agora Onésimo de volta para Filemão para ele receber, não mais como escravo, como filho. Mas presta atenção, Paulo não desaprova Filemão, não desaprova. Ele dá validade à sacanagem, ao roubo em que Onésimo fez com ele. Diz alguns historiadores que Onésimo causou grande dano roubando ele, mas ele foge, ok? Paulo não descredibiliza, portanto que Paulo usa o crédito que ele tem. Ele fala, não é por ele não, por mim, ok? Por mim, com meu coração agora esteja aí com você, recebendo agora o Onésimo aí. Então, eu acho que Deus cobra muito da gente, dessa geografia, dessa igreja, o tamanho dessa igreja, sabe? O que a gente tem aqui, essa postura de parar o erro de forma imediata. Por exemplo, aqui nós temos corte, Isaac, não sei se lá tem corte em Cascatinho aqui. Já pensou se eu não tivesse corte? Um jovem vai passar a mão em geral aqui. Aí é pesado. Com corte já fica difícil. Entendeu? Já pensou? Aí o cara fala assim, pô pastor, tô afim de uma menina. Aí ele sai, dá umas beijocas e o hormônio não se converte. Aí o cara vai lá e, né? O hormônio vem de demônio. Aí ele vai e pega outra, daqui a um ano o cara tá com uma fila de menina, porque elas vão sofrer e vão se juntar. Ele fez isso contigo? Fez contigo? Aí vai arrumar uma cela das sofridas, né?
Aí a menina vão ficar tudo num banco aqui. Aí elas não vão estar chorando por Jesus não, tá? Ela vai estar chorando por causa deles. Você está entendendo? Então, para alguns lugares, existem algumas exigências como a gente tem aqui. Está comigo ou não está? Vamos para a carta de Filemão? Quem quer Filemão? Quem quer mais um pouquinho de bate-papo aí de sala?